Olá, sejam bem-vindos à continuação do tracking que fala sobre desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem. Nessa sessão, nós vamos discutir sobre as opções que existem para armazenamento de dados na nuvem. Eu sou o Luiz Renato e vou apresentar essa sessão para vocês. Nessa agenda, a gente vai discutir o que é importante em termos de dados, né, de armazenamento, de gravação de dados para o nosso aplicativo, né, o Tailwind Traders. A gente está usando como base o Tailwind Traders para discutir qual a melhor abordagem para a escolha do armazenamento de dados. A gente vai falar sobre quais as vantagens e benefícios de armazenar dados no Blob Storage. Então vamos começar falando sobre o que é importante para o Tailwind Traders, né? O que a aplicação precisa, quais são os requisitos de sistema. Entre eles tem o requisito de poder provisionar novos serviços rapidamente, ou seja, ter time to market, ter flexibilidade para colocar no ar certas features do sistema, fazer alterações, fazer melhorias. Limitar o impacto de novos serviços aos serviços já existentes. Ter um nível de isolamento, né? Ter microserviços, separação de cada uma das funcionalidades, de cada um dos serviços agregados do aplicativo. Colocar o máximo possível de controle nas mãos dos desenvolvedores. Que os desenvolvedores sejam capazes, sejam autônomos na implementação dos seus serviços, dos seus códigos. Ter a capacidade de escalar dinamicamente o serviço de storage, né, o serviço de armazenamento, sem fazer sobrecarga operacional significativa no sistema. E finalmente usar a ferramenta certa para cada tarefa, né, empregar o recurso correto, recurso ideal, nem mais caro, nem mais barato, nem mais simples, nem mais complexo do que o ideal para cada tarefa. Agora vamos ver qual a importância de uma estratégia de armazenamento, né? O que ela traz de benefício. Então facilita o upgrade de processos e operações herdadas, permite maior velocidade de criação de novos produtos e recursos, ou seja, permite que você amplie, crie, né? Desenvolva novos aplicativos, porque você tem uma facilidade de colocar esses aplicativos no ar. Decompõe os serviços e recursos em partes gerenciáveis, então permite que você faça a quebra, né? Você separe em partes e através de microserviços, através de containers, Kubernetes e outros componentes dessas arquiteturas mais modernas de desenvolvimento, você faça acesso e controle e consuma dados dos seus storages. Outro ponto também muito importante é a questão de segurança e a estratégia de acesso aos dados mesmo. Não podemos esquecer que a questão de vulnerabilidade de acesso a dados é sempre uma questão muito delicada, principalmente em tempos que a gente tem a norma da LGPD, que em breve entrará em vigor, garantindo uma regulamentação sobre a privacidade de dados e, ao mesmo tempo, exigindo muito mais dos administradores de dados e da equipe de segurança para a segurança de acesso aos dados. Esse é o mapa de serviços do Azure, né? Serviços disponíveis na nuvem da Microsoft. Não estão todos os serviços aí, eles estão, aqui nós temos uma listagem dos principais serviços, mas não é importante tentar decorar ou tentar conhecer todos os serviços disponíveis. O ideal e o mais importante é pensar em solução, ou seja, eu tenho um problema, no caso do nosso estudo é um problema de armazenamento ou uma demanda de armazenamento, e aí sim eu começo a procurar quais são os serviços e os produtos que solucionam esse problema. Nessa apresentação, nós vamos fazer um recorte em alguns serviços que nos interessam, são serviços de armazenamento, serviços de dados, serviços de armazenamento geral, né? Blob Storage. No serviço de dados nós temos o SQL Database, o Synapse, Cosmos DB, Stretch Database, Redis, Azure Search, entre outros. Focando somente nos serviços de dados, nós temos mais ou menos esses serviços aqui. Então eu separei os serviços de inteligência, né, serviços cognitivos, Cortana, bots, serviços de armazenamento, então todos eles embaixo do Blob Storage, né? Então serviços de blobs para arquivos, vídeos, fotos, enfim. Nós temos as queues, né, as filas,
os files e o serviço também de compartilhamento de disco. Lá em cima nós temos o serviço de dados, como eu já citei, né? Então tem serviço de DW, tem serviço de banco de dados OLTP, tem serviço de banco de dados NoSQL, né? Para dados não estruturados, serviço de busca, serviços de dado em cache, serviços de stretch, ou seja, de compartilhamento dos dados, de extensão de um banco de dados do ambiente on-premises ou de um SQL IaaS para dentro de um container de nuvem. Qual desses serviços é melhor então para as aplicações, né? Olhando especificamente do caso do Tailwind Traders? A resposta é padrão, né? A resposta depende. O Tailwind Traders ele tem várias necessidades específicas. Talvez a melhor solução seja a junção, a combinação de alguns desses serviços. Na verdade, a pergunta que deve ser feita é: quais são os tipos de dados que eu vou precisar armazenar, que eu vou precisar gerenciar, que eu vou precisar backupear, que eu vou precisar usar dentro da minha aplicação? Se nós formos separar em categorias, teríamos pelo menos essas 3 categorias aí, de dados estruturados, ou seja, dados no formato SQL, linhas e colunas, dados semi-estruturados, e aí no caso de dados em JSON e assim por diante, e dados não estruturados, que são os casos de arquivos, de vídeos, de áudios, de arquivos diversos como backups, por exemplo. Outra dimensão que deve ser avaliada é a quantidade de dados, né? Então, qual o volume desses dados, qual a frequência, ou seja, a velocidade com que você recebe esses dados e qual a variedade, quais são os formatos que esses dados têm. Se nós aproveitarmos para olhar dentro do site do Tailwind Traders, né, nossa aplicação, nós já temos algumas pistas de quais são os dados que a aplicação demanda. Então, vamos entrar lá. Tailwind Traders, tá aqui. Entrei. Então, logo no site aqui, no portal, a gente já vê que tem imagens, né? Que mais? Como tem produtos, esses produtos têm atributos, têm informações, eles são classificados dentro dessas categorias, né? Então tem dados estruturados aqui, então tem preços e assim por diante. E tem também um sistema de logon. Aqui. Colocar a senha. Tá aqui. Entrei com o meu login, com a minha conta. Tem um carrinho já preenchido. Então, normalmente carrinhos, esse tipo de informação é um dado semi-estruturado, é gravado em padrão NoSQL, em padrão de documento, chave-valor, column family e outros padrões de NoSQL. Então nós identificamos, através de uma análise, né, dos requerimentos da aplicação, o catálogo de produtos, né, dados estruturados, né, atributos, linhas e colunas definindo que dados tem a aplicação, fotos, imagens, vídeos eventualmente, que são dados não estruturados, e informações de vendas, que podem ser dados semi-estruturados. E aí eu vou dar alguns exemplos mais à frente. Vamos ver então as especificidades de cada um dos serviços, começando com Blob Storage, né, com armazenamento em blob, que suporta dados não estruturados. A distribuição desses serviços dentro dos data centers, né? O Azure ele tem uma escala global de data center, ou seja, é uma rede global, todos os data centers são interligados e estão disponíveis em regiões do mundo. Então, aqui no mapa você pode ver algumas dessas regiões, e essas regiões atendem a 140 países. Então vamos ver o que é o Blob Storage. É um tipo de armazenamento de objetos do Azure. Ele permite que você armazene e compartilhe dados não estruturados, dados em escala de aplicativos na web, backup, arquivo morto, Big Data, IoT e assim por diante. O Blob Storage está presente e ele faz parte do ecossistema de uma porção de outros serviços, né? Ou composição de serviços do Azure. Então,
além de suportar a plataforma de aplicativos, ele está envolvido em CDN, está envolvido em integração com outras plataformas, em IoT, em Big Data, como eu disse, né? Na parte de Machine Learning, de Data Lake, serviços cognitivos, HD Insights, Spark, HDFS e uma porção de outros serviços e possibilidades. Permite uma série de cenários distintos. Quais são as principais vantagens, né, para as cargas de dados na nuvem através do Blob? Então, escala é ilimitada, você não define um tamanho para seu Blob. Quando você aloca, você cria o seu storage account, né? Você define seus containers ou suas pastas e começa a armazenar e vai ao infinito, vai colocando dados lá, o quanto de dado você tiver. Você vai ser cobrado pelo volume, não pelo volume pré-alocado, você não faz uma reserva de volume, e sim pelo volume que está sendo ocupado. Ele é acessível globalmente, ou seja, ele está distribuído em vários locais, né? Várias regiões que atendem vários países do mundo, e ele pode ser replicado. E é bastante barato, é um serviço que tem um custo realmente muito baixo diante de todos os benefícios, todas as features que ele oferece. Então deixa eu mostrar rapidamente como é que funciona, né? O que é o Blob Storage, para quem não está familiarizado. Então aqui eu tenho o meu Application Insights, né? Que é a interface onde eu faço a monitoramento do uso do meu aplicativo. Aí tem um grupo de recursos aqui, o Resource Group, que é onde estão agrupados todos os serviços que compõem a minha aplicação. E entre os serviços eu tenho uma conta de armazenamento, um Storage Account, né? Então todos os serviços estão alocados na região do Brasil. E eu vou entrar no Storage Account, que é basicamente um serviço de Blob Storage. Aqui eu tenho uma série de informações sobre o serviço. Tá aqui. Eu tenho informações gerais que dão conta de em qual subscription que esse serviço está rodando, qual o endereço do serviço e coisa do tipo. E os containers. Aqui eu tenho uma pasta, né, um container, que é o produtos. E dentro dele eu tenho uma série de imagens, né? Deixa eu fazer download de uma imagem aqui. Tá aí a imagem do micro-ondas, que é uma das imagens que compõem lá o meu portfólio de produtos. Outra coisa que eu queria mostrar são as opções de replicação. Aqui, replicação geográfica. É tão simples quanto isso. Aparece o mapa mundi e como durante o provisionamento do serviço eu defini que ia ter uma replicação geográfica, ele fez uma cópia, né, a partir do sul do Brasil, onde está o site primário, para o centro-sul dos Estados Unidos, onde está o site secundário. E aí ele mostra as opções de replicação de forma gráfica aqui no mapa, até com um botãozinho ali embaixo com a opção de failover. Vou voltar aqui para as opções da visão geral. Vamos demonstrar mais umas coisinhas. Aqui na aba chave de acesso, Access Key, você tem a chave primária de acesso, a chave secundária e uma string de conexão aqui para você copiar. Então, só clicar no botãozinho aqui e copiar. Outra coisa interessante é que você tem um gerenciador de armazenamento aqui, que é outra forma de você navegar nos dados, né? Então, clico aqui no meu container do Blob e aqui mesmo eu consigo enxergar as imagens. Dá para navegar, inclusive, nas imagens. Além disso tudo, a gente tem uma ferramenta que é o Azure Storage Explorer. O Storage Explorer é uma ferramenta desktop, né, que você instala na sua máquina e que permite navegar nos storages do Azure, né, todas as opções de storage, inclusive as opções de Data Lake, por exemplo.
de forma bastante semelhante à do Windows Explorer. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria passar. Espero que tenha sido interessante e até a próxima.